Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, estamos quase encerrando mais um Evangelho, já meditamos em Mateus, agora Marcos. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 15. Eu não vou ler nenhum versículo específico. Eu quero compartilhar algo com você. O texto que eu vou ler, na verdade, está lá em Gálatas. Mas o que eu quero compartilhar com você, se você está fazendo a leitura, ali no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, nós vemos toda a cena da crucificação de Jesus. A parte em que os judeus, os fariseus ali pedem para crucificar Jesus, que eles soltam Barrabás e gritam a respeito de Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Então vemos toda a questão da crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Tudo isso ali no capítulo 15. E aí eu quero compartilhar com você os benefícios, um dos benefícios, amados, dessa crucificação. E é um texto que o apóstolo Paulo explica lá na carta aos Gálatas. E eu quero ler com você Gálatas, o capítulo 3, dos versículos 11 ao 14. Olha que interessante, amados, para nós compreendermos toda a crucificação de Jesus que nós lemos ali em Marcos, capítulo 15. Olha que extraordinário esse texto. Está escrito assim, Gálatas 3, 11 ao 14. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amados, olha que extraordinário. Tudo que nós lemos a respeito da crucificação, da morte de Jesus Cristo, ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, tudo que Jesus sofreu, tudo que ele foi insultado, foi pendurado num madeiro, foi morto, trazendo, olha o benefício que trouxe para nós, amados. Nós não estamos mais debaixo da lei, porque a lei não é baseada na fé. Cristo, olha o que nós lemos ali no versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para quê? Para que em Cristo Jesus nós recebêssemos a bênção, a promessa que foi dada lá em Abraão, a promessa do Espírito, e nós recebemos essa promessa mediante a fé. Amados, essa verdade é extraordinária demais para nós negligenciarmos. Sabe, muitas vezes nós lemos Marcos capítulo 15, que descreve a crucificação ali de Jesus e pensamos: nossa, como Jesus sofreu por mim, tal, mas não compreendemos a plenitude do que ele fez, amados. Por isso que é tão importante nós lermos as cartas do Novo Testamento. Nas cartas o Evangelho é explicado. As cartas explicam claramente o que Cristo Jesus fez por nós. Sabe, amados, quando nós lemos o Antigo Testamento e conseguimos colocar Cristo no centro de todas as coisas, nós podemos ver que todos os sacrifícios, tudo que era feito durante o Antigo Testamento era apenas sombra do que haveria de vir. Tudo apontava para Cristo Jesus, para a redenção que Cristo efetuaria, o Cordeiro perfeito que foi morto para tirar o pecado, para nos redimir. Amados, eu encorajo vocês a, quando vocês meditarem na crucificação de Jesus,
vocês lerem outros textos como esse da carta aos Gálatas, compreendendo os benefícios extraordinários do que Cristo fez. Amados, Cristo foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele nos redimiu da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez isso para que eu e você pudéssemos receber o Espírito Santo por meio da fé. Não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça e da verdade. Olha o que nós lemos ali no versículo 12. A lei não é baseada na fé. Porque, ao contrário, a lei diz que quem praticar estas coisas viverá por elas. Ou seja, a lei diz: se você praticar, você vai viver por meio dessas coisas, por meio da sua própria justiça. Agora, se você viver pela fé, então você viverá por meio do Espírito. Porque foi isso que Cristo fez, nos redimindo da maldição da lei. E está escrito no versículo 11: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Então não adianta nós querermos simplesmente cumprir a lei, porque diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Pelo contrário, o justo vive pela fé. A nossa justificação é recebida por meio da fé naquilo que Jesus Cristo fez. Quando meditamos na crucificação de Jesus, precisamos ter em mente que Ele foi o nosso substituto e Ele nos trouxe vida e vida completa, nos redimindo de tudo aquilo que nos oprimia. Sabemos do propósito da lei, e o propósito da lei não foi entregar o Espírito Santo, não foi dar vida ao homem, mas a lei foi entregue por causa das transgressões, a lei foi um tutor até que viesse Cristo. Mas agora que Cristo Jesus chegou, nós estamos livres do tutor, não estamos mais debaixo desse tutor. É o que nós podemos ler ali em Gálatas mesmo, no capítulo 3. Eu vou até ler com você para nós encerrarmos esse áudio, para que nós possamos compreender. Nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Então, quando meditarmos na crucificação de Jesus, precisamos entender isso. Ele fez isso para nos libertar, para nos redimir da maldição da lei. Quero ler com você dos versículos 19 ao 25. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, estávamos nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amados, olha que extraordinário isso. Quero que você medite no capítulo de Marcos, capítulo 15, que é o nosso capítulo de hoje, a respeito de toda a crucificação, morte de Jesus, e depois você leia Gálatas, capítulo 3, e compreenda quanto a crucificação de Jesus trouxe um benefício extraordinário para nós. Não estamos mais encerrados debaixo da lei. A lei só foi acrescentada. O propósito dela, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, ou seja, Jesus Cristo, que foi a promessa feita lá em Abraão. Agora que Jesus Cristo veio, nós estamos debaixo do governo de Jesus Cristo e não mais simplesmente debaixo de uma lei. Nós vivemos agora pelo Espírito. A lei não foi capaz de conceder vida, mas Jesus Cristo concedeu vida e vida eterna para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela sua morte, muito obrigada pela sua crucificação, muito obrigada porque o Senhor se entregou em nosso favor, obrigada porque o Senhor nos redimiu,
Obrigada porque não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo do governo do Espírito, debaixo da graça, debaixo do favor do Senhor. Ah, Senhor, obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova natureza. O Senhor depositou o seu Espírito em nós, o Senhor nos uniu a Ti e agora nós podemos viver essa vida gloriosa, vida eterna, vida abundante. Obrigada porque podemos viver por meio do Espírito. Ah, por meio do seu Espírito, Senhor. Obrigada porque não precisamos mais depender de nós mesmos, da nossa própria capacidade, do nosso próprio mérito, da justiça própria. Não, Senhor, mas nós podemos depender de Ti, da Sua graça, da Sua justiça, do Seu favor, da redenção que o Senhor mesmo conquistou para nós na cruz do Calvário. Obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada. Eu oro pela vida dos meus irmãos para que eles compreendam a plenitude dessa verdade e eles vivam debaixo dessa verdade, porque o justo viverá pela fé. Fé na suficiência de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.